Então, eu escutando hoje uma grande cientista, neurocientista, pesquisadora, ela é chefe do laboratório de Neuroscience na Universidade de Nova York, chamada Wendy Suzuki. A Wendy falou que tem 4 maneiras da gente enviar e codificar as informações dentro do hipocampo. A primeira é novidade. Novidade é noradrenalina, é uma coisa que me chama a atenção. Isso aumenta a intensidade química. A outra é repetição. Se você está continuamente vendo, sendo exposto pelas mesmas informações, e aqui eu vou lembrá-los que no século passado, um psicólogo alemão chamado Ebbinghaus, ele começou a fazer pesquisa sobre memória e ele chegou à conclusão também que a memória, quando a gente repete em espaços determinados, a gente aumenta a proporção de aprendizado. Por exemplo, se você vai preparar para fazer um determinado teste, é preferível que você estude uma quantidade pequena todos os dias daquela matéria do que varar a noite estudando. Porque o nosso cérebro tá, e principalmente se você fizer esse estudo, revisando rapidamente o que estudou no dia anterior. Sabe por quê? O Ebbinghaus, ele fala o seguinte, olha, o que você aprendeu no dia, em apenas 1 hora, se você não fizer nada com aquela informação, passar em branco, não fizer nada, você já começa um processo de esquecimento. E ele fala que é cerca de 50%. Depois de 24 horas, aquilo que você aprendeu já chega, se não fizer nada, a 70%. E se passar 1 semana, você não fizer nada, provavelmente você já perdeu 90% do que tinha como projeção aprender. Então vejam que você aprende pela repetição e não pelo volume e intensidade do aprendizado, porque o hipocampo, ele também não tem um volume enorme de espaço na memória, tanto que tudo que a gente é bombardeado durante o dia vai para o hipocampo. E aquilo que não tem a intensidade química para ser codificada, ele praticamente apaga. Então é isso que acontece no nosso cérebro quando a gente está querendo aprender. A curva de aprendizado, ela é uma curva que vai cada vez mais decrescendo em função daquilo que a gente está aprendendo. A outra coisa que a Wendy falou é associação, porque quando a gente associa um aprendizado com coisas que a gente já sabe, você está criando um caminho neural com caminhos neurais consolidados. Aumenta a probabilidade de memorização daquele aprendizado. E por último, ela chama de ressonância emocional. Ressonância emocional é a intensidade emocional de alguma memória. E isso a gente chama de experiência. E eu já tinha falado para vocês que são as experiências que estão ligadas e que têm a variável emocional, são as que duram mais tempo no nosso cérebro, sendo que as que levam as emoções negativas ainda duram muito mais do que as positivas. Então vejam, se a gente quer guardar memórias, e aqui eu estou falando codificar memórias, a primeira regra é novidade. Chamou atenção, eu vou produzir a química necessária, a repetição, e a repetição contínua de pedacinhos menores, não pedacinhos muito grandes. Depois, você sempre fazer associações com aquilo que você está aprendendo, com aquilo que você já sabe. E aqui uma prática é muito importante. E, por último, prestar atenção na emoção que você está sentindo. Porque se você passar na sua cabeça, que coisa chata que eu estou aprendendo, isso provavelmente não vai gerar uma química
que seja condizente ao seu aprendizado. Então, hoje a Wendy estava explicando, porque a pesquisa dela é muito interessante. Eu fiquei fascinada pela pesquisa e por isso que eu fui assistir ao programa dela. Ela está ligando cada vez mais os exercícios físicos às memórias. E isso é extremamente importante, principalmente para o nosso envelhecimento. Porque, de uma certa forma, todos nós, ao envelhecermos, e ela, segundo ela e as pesquisas, a média começa por volta de meados dos 50 para os 60 anos, a gente começar a ter as falhas de memória. Mas isso não precisa acontecer. E é exatamente isso que ela trouxe que eu achei fascinante. O exercício físico, ele é um grande estimulador da codificação da memória. Então, a prática de exercícios físicos, e eu até falei isso essa semana no Minuto da Neurociência, 10 minutos de um exercício aeróbico ao ar livre, ele vai mudar o humor da pessoa. E o humor da pessoa é serotonina. Então vejam que quando eu faço uma prática, e a prática, na verdade, aeróbica, está ligada à pulsação cardíaca. Se você está fazendo alguma coisa que aumentou a sua pulsação cardíaca, você automaticamente está inundando o seu cérebro de uma série de químicas que estão extremamente favoráveis à ativação do hipocampo. E sem contar que a gente está falando de serotonina, que é o humor, dopamina, que vai ativar os circuitos para codificar e gravar memórias. Mas o mais importante que eu aprendi hoje com a Wendy é a produção do fator neurotrófico derivado. Nome feio, né? Mas ele se chama de hormônio do crescimento. É quase que a gente começa a produzir no cérebro uma célula-tronco. Não é uma célula-tronco, mas é quase uma célula-tronco porque faz nascer na região do hipocampo novas células. Olha que fantástico!